Olá pessoal, vou fazer uma breve revisão daquilo que a gente viu em sala de aula sobre propriedades periódicas. Vamos relembrar raio atômico. Então o que nós temos em raio atômico? Vamos olhar para a tabela periódica. Em um período nós temos então o aumento do número atômico da esquerda para a direita. Bom, e o período também significa que o número de camadas eletrônicas é o mesmo. Então vamos supor que todos esses elementos que estão aqui no topo têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Mas por que o raio atômico deles está diminuindo? O raio diminui porque à medida que aumenta o número atômico, aumenta também a quantidade de elétrons na camada de valência. Consequentemente, aumenta a atração eletrostática, que é a atração entre as cargas negativas da eletrosfera, da camada de valência, e as cargas positivas do núcleo. Bom, à medida que aumenta então essa atração, a camada de valência se aproxima cada vez mais do núcleo e nós temos então, em um período com o aumento da carga do núcleo, ou seja, do número atômico, uma diminuição do raio atômico. Bom, por outro lado, em uma família, então de cima para baixo na tabela periódica, nós temos um aumento do número de camadas eletrônicas com aumento do número atômico. Isso por quê? Vamos observar, por exemplo, podemos pensar no sódio, no potássio e no rubídio. O sódio está no terceiro período da tabela periódica, isso quer dizer que ele tem 3 camadas eletrônicas. O potássio está no quarto período da tabela periódica, isso quer dizer que ele tem 4 camadas eletrônicas, e o rubídio tem 5 camadas eletrônicas. Se nós fôssemos comparar essas circunferências aqui, como se fossem átomos, poderíamos pensar no hidrogênio com apenas uma única camada, o lítio com 2 camadas e o sódio com 3 camadas. Por que que então o raio atômico aumenta do hidrogênio até o sódio? Porque aumenta o número de camadas eletrônicas. Veja só, a gente pode pensar o hidrogênio com uma camada, o lítio com 2 e o sódio com 3 camadas eletrônicas. Bom, visto isso, nós podemos falar de energia de ionização. A energia de ionização, que é a energia necessária para retirar um elétron da camada de valência de um átomo, né? Então vamos pensar sempre no elétron mais externo. Então vamos analisar aqui em um mesmo período o lítio e o carbono. O que acontece? Vejam que os dois têm a mesma quantidade de camadas. Eles têm N igual a 1 e N igual a 2, ou seja, 2 camadas eletrônicas. Bom, por que o raio deles não é igual? O raio deles não é igual porque a camada de valência do carbono tem 4 elétrons e a quantidade de prótons no núcleo é maior. Então a atração eletrostática ela aumenta à medida que aumenta a quantidade de elétrons e a quantidade de prótons do núcleo. Isso faz com que o carbono tenha um raio maior. Se a atração entre o núcleo e o elétron da camada de valência é maior, isso quer dizer que a energia para retirar o elétron da camada de valência do carbono é maior do que a energia necessária para arrancar um elétron da camada de valência do lítio, porque aqui a atração eletrostática entre núcleo e camada de valência é menor em relação ao carbono. Então, em um período da tabela periódica, o que nós temos é um aumento da energia de ionização à medida que diminui o raio atômico. Bom, se nós pensássemos em uma família, e vamos lá, ó, lítio e sódio, e aí só olhando para a configuração eletrônica nós temos que o lítio está no segundo período e o sódio está no terceiro período, e sabemos que os dois estão na mesma família, porque eles acabam em S1, ou seja, estão na família 1A. O que nós observamos é que o sódio tem um raio atômico maior do que o lítio por conta de um número maior de camadas eletrônicas. Consequentemente, o elétron mais externo do sódio está mais distante do núcleo do que o elétron mais externo do lítio. Isso nos permite afirmar, então, que como o elétron da camada mais externa do lítio está mais próximo do núcleo do lítio, isso quer dizer que a força de atração núcleo-elétron no lítio é maior do que a força de atração sódio-elétron no sódio. Isso nos permite dizer, então, que a energia de ionização do lítio vai ser maior do que a energia de ionização do sódio. E isso para retirar o primeiro elétron de cada um deles. Bom, então, dos últimos slides nós podemos perceber o quê?
que nós temos, à medida que aumenta o número de camadas, uma menor energia de ionização. Então, pensando aqui como o primeiro elétron, o segundo e o terceiro, nós podemos dizer que a segunda energia de ionização é maior do que a primeira energia de ionização. Nesse caso aqui, porque os elétrons estão em camadas diferentes. Da mesma forma, a energia de ionização 3 é maior do que a energia de ionização 2, porque os elétrons estão em camadas diferentes. Quanto mais próximo do núcleo, que é positivo, mais o elétron negativo é atraído, consequentemente, maior é a energia que tem que ser aplicada para arrancar esse elétron de um determinado nível de energia. Bom, e se nós analisássemos a retirada de elétrons um a um em um mesmo átomo? Vamos ver aqui. Então aqui nós temos o carbono, com 4 elétrons na camada de valência, como nós podemos ver na configuração eletrônica. Imagine agora que nós arrancássemos um elétron do átomo de carbono. Então nós teríamos 3 elétrons na camada de valência e teríamos aqui então um cátion carbono. Notem que o raio do carbono diminuiu. Isso porque a repulsão elétron-elétron diminuiu. Os elétrons são cargas negativas, então eles se repelem, apesar de estarem todos sendo atraídos pelo núcleo que é positivo. Como a repulsão elétron-elétron diminuiu, a atração total do núcleo do carbono pela camada de valência ficou maior do que essa repulsão que existia anteriormente, e o que nós temos agora é um raio menor. Ao retirarmos mais um elétron, ou seja, a segunda energia de ionização, nós temos uma repulsão ainda menor elétron-elétron, porque agora nós só temos 2 elétrons, e consequentemente, lembrando que agora nós temos o cátion 2+, e consequentemente nós temos o raio menor. Se nós colocássemos isso num gráfico, analisando aqui então a ordem de ionização no eixo X, então nós temos a primeira energia de ionização, ou seja, a energia para retirar o primeiro elétron, o segundo, o terceiro, o quarto e quinto. Nós temos então uma energia de ionização 1 menor do que a energia de ionização 2. Por quê? Diminui a repulsão elétron-elétron, diminui o raio, que é menor do que a energia de ionização 2, que é menor do que a energia de ionização 3. Bom, se nós observarmos aqui, nós vamos ver que todas essas variações aqui, elas são parecidas, ou seja, elas têm mais ou menos a mesma diferença. Só que quando nós observamos a diferença entre as energias de ionização 5 e 4, nós vamos ver que essa diferença ela é muito grande. Olha só, essa diferença ela é muito grande. Por que essa diferença aqui é muito maior do que as outras diferenças? Isso porque os 4 elétrons que estão aqui, eles estavam sendo retirados de onde? Da camada de valência. E aí, como eles estavam sendo retirados, então, da camada de valência, eles estavam mais externos do que o 5º elétron, que estava sendo retirado de onde? De uma camada mais interna. Então, como o 5º elétron está na camada mais interna, ele está mais próximo do núcleo. Então, nós poderíamos imaginar essa camada mais interna desenhando aqui, ó. Então, esse elétron está mais próximo do núcleo. Como ele está mais próximo do núcleo, consequentemente, a atração dele pelo núcleo é maior e a energia de ionização também vai ser mais forte. Beleza, então, galera, essa foi a nossa revisão. Até a próxima.